Tem um vídeo que eu gravei aí, que eu falei um pouquinho sobre a nova mudança, né, para tirar a habilitação, hoje, né? Então, e daí, nesse vídeo, eu começo a fazer um questionamento do tipo, qual é o maior desafio que a gente tem no trânsito brasileiro e tal? Qual a maior dificuldade? E quando eu fiz essa pergunta, eu queria fazer com que a gente pudesse compreender essas dificuldades que a gente tem no trânsito e, de alguma maneira, fazer com que a gente possa entender que eu tenho que trabalhar para vencer essas dificuldades. E quando a gente tira a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, para poder dirigir, a gente compreende isso, que é um grande passo para que a gente possa vencer essas dificuldades, não é isso? A ideia que eu trabalhei no questionamento foi exatamente essa, de fazer com que a gente possa compreender isso. Agora, claro, isso não vai tirar de maneira alguma a nossa compreensão de que eu estou no trânsito, que tem que contar muito é a forma como a gente se comporta. Né? Isso independe de onde eu aprendo, se eu aprendo numa autoescola ou se eu aprendo com um instrutor, uma outra pessoa. Isso independe. Né? Eu acredito demais. Sim, o que vai valer é o nosso comportamento, a forma como eu me comporto. Tem uma frase que eu não lembro bem de quem é a autoria dessa frase, mas que fala que aquilo que você faz em casa, o teu costume de fazer em casa, vai à praça. Ou seja, isso mostra de uma maneira muito simples de que você é o que é em qualquer lugar. Se você é mal comportado em casa, na rua, no trabalho, você também é no trânsito. Né? Isso eu acredito demais que tem essa relação. E daí, quando eu fiz esse questionamento nesse vídeo, era para fazer com que a gente pudesse compreender de que o meu comportamento no trânsito, eu dirijo bem, se eu dirijo com cuidado da pessoa. Claro, a autoescola, o instrutor vai poder ajudar muito nesse sentido. Tá certo? Tranquilo. Pois bem, como eu falei também em outros vídeos, eu gostaria muito que a gente pudesse estender os debates, né, as discussões sobre alguns assuntos, né, que a gente conversa com os outros assuntos, né? Sobre futebol, sobre política, sobre praia, avião, enfim, coisas que eu gosto muito de conversar. Hoje, 8 de dezembro, não queria conversar muito sobre futebol, né? Eu sou de Ceará, sou de Fortaleza, torço pelo Fortaleza. Algumas pessoas que eu conheço também que torcem pelo Fortaleza, outras torcem pelo Ceará. A gente quer esquecer um pouco isso. A gente pode até conversar isso depois, em um outro momento. Tá bom? Pois bem, mas veja só. Hoje o meu recado é mais bem específico para os motoristas que dirigem um veículo bem específico. Né? Eu quero falar um pouquinho mais também sobre os cursos especializados. Já falei também outras vezes, mas quero falar aqui sobre os cursos especializados. Né? O que são esses cursos especializados? Os cursos especializados é uma oportunidade que os motoristas que dirigem um veículo como uma ambulância, como um ônibus, uma van para transportar pessoas, transportar escolares, um caminhão transportando produtos perigosos, um caminhão que transporta uma carga muito grande, que precisa de uma regulamentação específica, até mesmo a questão do pessoal que utiliza a moto para transportar, seja uma mercadoria, seja uma pessoa, né, de uma maneira remunerada. Né? Então, os cursos especializados têm essa finalidade de fazer com que esses motoristas que dirigem, de alguma maneira, esse tipo de veículo bem específico que eu mencionei, precisam sim desses cursos. Né? E o que são eles? Né? São cursos regulamentados pelo CONTRAN, pela resolução atual 789, que determina que você que vai dirigir esse veículo precisa passar por esses cursos. E ele, na verdade, esses cursos, eles fazem com que você possa compreender uma série de elementos que estão presentes no seu dia a dia. Você vai falar um pouquinho sobre legislação de trânsito, sobre a importância da direção defensiva, sobre a importância de noções básicas de socorros, sobre relacionamento interpessoal, sobre os cuidados que você tem que ter na hora que você vai fazer o manuseio com os produtos perigosos no teu caminhão, o deslocamento para ir, para voltar, enfim, né, tem esses temas que são trabalhados nesses cursos. Né? Quais são esses cursos que a gente tem hoje? Né? Como eu falei, na verdade são 7, né? São o curso de condutor de coletivo de passageiros, o curso de condutor de
escolar, transporte escolar, curso de condutor de emergência, de ambulância, né? Curso de condutor que transporta com produtos perigosos, curso de condutor que transporta um veículo com cargas indivisíveis, e a questão da moto, no caso do motofrete ou do mototáxi. E daí a gente tem que ter noção de que esses cursos fazem com que você, como motorista profissional, possa estar bem preparado para poder atuar. Não é isso? E o que ele pode pensar mais? Onde eu faço isso? Normalmente, a gente está caindo uma chuvinha muito boa aqui agora, que coisa boa, né? Em pleno 8 de dezembro, caindo uma chuvinha, isso é bom demais. Eu gosto, né? A gente gosta do verão, gosta. Gosta também um pouquinho da chuva. Então, onde você faz esses cursos? Hoje, nós temos a felicidade de ter esses cursos ofertados também de forma online, pela internet. Então, existem muitas plataformas que têm esses cursos online, né? Inclusive, eu trabalho com uma plataforma que a gente vende esses cursos online, né? Mas também tem cursos presenciais que também podem ser ofertados. Então, você escolhe aí essa ideia, né? E como que eu posso entender por que eu tenho que fazer? Como eu disse, não é somente porque a empresa me obriga, a empresa me obrigou a fazer o curso. Não. Além de pensar porque está na lei, né? Mas também porque eu preciso compreender que esse curso vai me ajudar de alguma maneira, me qualifica um pouquinho mais, né? Pensando que eu estou trabalhando teoricamente sobre alguns assuntos que vão me ajudar na prática da minha direção, né? E o processo que você faz isso é muito simples, né? Não é nada complicado. Você se encaixa em alguns requisitos para isso, né? Normalmente, você tem que estar habilitado, obviamente, em uma das categorias, ou praticamente em todas as categorias, que é o caso da emergência. Para você dirigir um veículo, o curso para condutor de emergência, como você tem uma moto também que pode ser transportada com esse objetivo de condução de emergência do curso, então a moto categoria A também pode se fazer o curso. Então, o condutor de emergência, ele, para você fazer, você precisa se enquadrar em qualquer uma das categorias, A, B, C, D ou E. Né? O MOP, você precisa ter B, C, D ou E, né? Que você não vai transportar um produto perigoso na moto. É certo que a gente vê aqui, principalmente aqui no estado do Ceará, o pessoal que transporta botijão de gás, né? Que não deixa de ser um produto perigoso, né? Para dirigir um ônibus transportando passageiros, somente categoria D, que é a categoria específica da questão de quem vai transportar passageiros, né? E categoria para os motoristas que vão dirigir cargas indivisíveis, é categoria C, D ou E, a questão, né, do caminhão, com a categoria C e com a categoria E do caminhão, né? Para o escolar, do mesmo jeito, a categoria D. Para a moto, obviamente, categoria A, né? E por que nós temos que fazer isso? Né? Eu sempre gosto de mencionar isso. Né? Não somente porque a empresa precisa, mas porque eu preciso estar bem e a minha vida que está em jogo lá no trânsito. Né? A gente sabe, muitos acidentes acontecem. Aquele caminhão tombou porque o cara estava com muita velocidade. Tal. Meu amigo, vai sobrar para você. Né? Então, existe sim uma fiscalização. E a fiscalização hoje é feita como? É feita através do teu RENASH. Você parou no lugar e alguém vai te perguntar se você tem um curso, ele não vai querer mais o certificado. Ele vai perguntar pelo RENASH, ele vai lá no teu RENASH, na hora que você tem lá, e daí ele vai dizer se você tem um curso ou não tem. E como é que eu insiro isso no RENASH? O curso, hoje, já desde 2021, a partir de julho de 2021, a resolução diz que você tem que certificar-se no Detran. O Detran você vai fazer uma prova no Detran, e daí ele vai validar essa prova e vai incluir isso no teu RENASH, a partir disso. Né? E como eu falei para vocês, a gente tem que compreender que isso é em função da nossa segurança, da minha segurança como motorista, da minha segurança no ambiente que eu estou, da minha segurança na empresa que eu trabalho. Né? Pois bem, então os cursos especializados, por mais que a gente possa entender, mas eu não estou mais na idade de assistir uma aula, não estou mais na idade de me dedicar a um estudo, mas se você pensar que isso é em função da sua segurança e demais outras situações, como pensar bem na carga que você vai transportar para não sofrer nenhum tipo de dano, então os cursos são super válidos, tá bom? Deixo aqui minha dica para vocês, de que vocês precisam fazer esses cursos especializados, vocês motoristas, precisam fazer
com esse objetivo. Primeiro, compreender o que são esses cursos, o porquê deles, onde eu faço, como é que eu preciso me encaixar, quais são os pré-requisitos. Depois, saber que eles não são meramente um curso que eu vou estar lá fazendo para ter um certificado, mas sim que vai me ajudar como pessoa, acima de tudo, e como profissional. Tá certo? Então, essa é a minha dica, que vocês que dirigem um ônibus, um caminhão, de um modo específico, possam compreender isso. Tranquilos, e no próximo momento a gente pode falar de outros assuntos, quem sabe, de futebol. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tá bom, minha gente?